Boa tarde, graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Eu gostaria hoje de estar compartilhando com vocês uma palavra que fica no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, apenas um versículo, que é o versículo 15, onde Jesus ele diz assim: portanto, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Só uma frase, um texto, um versículo muito comum de nós cristãos falarmos. A gente sempre fala e a gente sempre ouve, né? Comum a gente está falando isso. E de pregar o evangelho a toda criatura. E evangelho significa boas novas, boas notícias. E eu parei para pensar, e no tempo desse eu tenho sempre refletido sobre isso. Que boas notícias são essas que a gente tem pregado? Quais são as boas novas que nós cristãos temos levado para o mundo? Que notícia é essa que a gente tem chegado e falado: olha, eu trouxe uma notícia boa para você? Com tudo isso que está acontecendo no mundo, né, no nosso país, no mundo inteiro, eu tenho sempre pensado que diferença é que tem sido ser cristão ou não, e o que a gente tem levado de diferente para as pessoas. A gente vivendo o caso das crianças na Síria, foram atraídas por causa da fome e acabaram sendo mortas. As guerras que têm acontecido, as pessoas morrendo, se matando, tanta coisa, né? Questão política, questão da saúde no país, enfim, tantas coisas que têm acontecido. E eu fico pensando o que a gente tem falado que está mudando isso. Como é que nós, cristãos, temos vivido que tem mudado alguma coisa para as pessoas no mundo? E eu vejo que nada, eu vejo que não está fazendo diferença alguma. Com tudo isso que está acontecendo, eu vejo os cristãos se preocupando com a cor do batom, com o tamanho do cabelo, com a tatuagem que as pessoas fazem ou deixam de fazer, com os piercings, com o tipo de música que a pessoa escuta, o que ela come. A gente tem se preocupado com coisa inútil. A gente tem pegado a nossa opinião pessoal, a nossa vontade, tem jogado nas pessoas e que a gente quer empurrar ela abaixo de toda forma. Eu vejo a questão do homossexualismo, como a igreja tem tratado isso, né? Não vou dizer que é certo ou que é errado, que tem ou que não tem. Eu quero dizer só que o nosso papel é falar de Jesus. A transformação, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. E a gente não tem falado de Jesus, a gente tem pegado os pecados ou os erros das pessoas e esfregado na cara delas. Só que a gente tem esquecido de uma coisa muito simples. A gente esquece que a gente tem espelho em casa. A gente esquece que não adianta esconder o nosso erro para exaltar o erro do outro. E a gente tem pregado um evangelho vingativo, um evangelho mau, um evangelho que é hipócrita, é medíocre, né? A gente não tem falado de Jesus, a gente não tem ensinado o que Jesus ensinou. A gente não tem falado, olha, vem como você tá, porque se Jesus precisar mudar alguma coisa em você, ele vai mudar, não sou eu. A gente tem esquecido de falar assim: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. A gente está sempre com a pedra na mão. A gente tem esquecido de falar da cruz, de falar do sacrifício de Jesus. A gente tem esquecido de falar do amor e viver, porque não adianta só falar. A gente
julga as pessoas pela religião delas, né? A gente vem com arrogância, achando que só a gente é certo, que só a gente é isso e aquilo, e não é bem assim, não é? Então a gente precisa abrir os olhos e falar a boa nova, a boa notícia, que é Jesus. Eu falo uma coisa, às vezes as pessoas até ficam meio chocadas com isso que eu falo, mas eu digo que se eu não tivesse nascido e me criado em um lar cristão, se eu não tivesse conhecido Jesus desde que eu me entendo por gente e fui sempre na minha vida inteira conhecendo e prosseguindo em conhecer, eu digo que se não fosse isso e alguém viesse me apresentar Jesus hoje, eu não queria. Porque o Jesus que se apresenta hoje, o evangelho que se apresenta hoje, é completamente distorcido. O cristianismo hoje está distorcido. A gente está preocupado com parede, com cadeira, com, sei lá, com tanta coisa. A gente está preocupado com coisa superficial, enquanto tem um monte de gente morrendo. A gente está preocupado só com o nosso eu, com o que eu acho, o que eu penso, o que eu gosto, e não com o que Jesus ensina. O evangelho é evangelho de renúncia, é evangelho de se tem uma pessoa passando necessidade, eu tiro o meu e divido e reparto. Esse é o evangelho que não tem se pregado e nem vivido. Então nós cristãos temos que parar de ser bitolado, de viver nesse mundinho, nessa redoma e entender que igreja é um mundo, que igreja são pessoas, que o que Cristo nos colocou para fazer na Terra é muito além de uma reunião uma vez por semana. Então a gente precisa deixar de ser superficial e a gente precisa olhar mais para dentro de nós e ver que não adianta exaltar, mostrar o erro, a falha do outro para tentar encobrir a nossa, porque não vai funcionar. Então vamos falar de Jesus, né? Vamos esquecer as coisas superficiais, né? As opções das pessoas, deixa que Jesus transforma se Ele quiser transformar. Então a gente está em tempo ainda de aprender a ser igreja. A gente não está sendo igreja. A gente está sendo... Eu nem sei o que a gente está sendo, mas boa notícia a gente não está levando. Infelizmente eu vejo nas igrejas hoje muito mais sentimento de vingança, muito mais arrogância, muito mais hipocrisia, muito mais mentira, intolerância. Eu vejo isso muito mais, infelizmente, no meio cristão. Então, que Jesus é esse que a gente prega e que evangelho é esse que a gente vive. Deus te abençoe. Então, uma boa tarde.